seriedade do programa. Até porque esse assunto aqui, bom, esse assunto tem a ver com o meu métier, que é futebol, né? Olha só. Um ex-jogador do Novo Hamburgo, foi suspenso do futebol por 2 anos por participar de um esquema de apostas durante uma partida do Campeonato Gaúcho deste ano. Nicolas Farias é o primeiro punido após a deflagração da operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Sobre isso, eu converso agora com ele, o repórter Eduardo Carvalho. Olha, Eduardo, eu sei muita coisa sobre esse assunto. Como você sabe aqui, quem acompanha o Donos, eu estive recentemente em Brasília, onde estourou inclusive a minuta da medida provisória, que até está demorando um pouquinho, né? Com o regramento de casa de apostas, com o regramento de como os atletas e dirigentes e aqueles que estão diretamente envolvidos com o futebol devem se comportar, enfim, e a investigação. E eu posso dizer para vocês, antes de começar a falar, porque esse assunto é referência no Brasil hoje, Eduardo, porque é a primeira punição, tá? E assim, ó, vai ter muita coisa, porque isso aí é só a pontinha do iceberg. E, infelizmente, quando eu estive em Brasília, a constatação que se tinha lá é que esse é o maior escândalo de manipulação de jogos da história deste país. Para vocês terem uma ideia, Eduardo, acompanhe o meu raciocínio. Só no ano passado, o Brasil teve um alerta de 156 casos de tentativa de manipulação. 156. O Brasil foi campeão em alertas. O segundo colocado foi a Rússia, com 92, e depois a República Tcheca, com 56. Então, olhem em que ponto estamos. Então, quando houve a reunião do G20, se oportunizou também uma parte para falar de futebol, de corrupção e tudo mais. Você sabia que o Brasil teve, ao responder um questionário sobre essa situação, teve o desprazer, o desconforto de admitir que não tinha nenhuma agência graduada para fiscalizar. Tanto que esta minuta prevê, para a medida provisória, que nós tenhamos a Agência Nacional de Fiscalização, que, é claro, estará sujeita ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Justiça. Mas nós não temos nada. E o Brasil é o campeão de alerta. Eu estou falando tudo isso, gente, para contextualizar, antes que o Eduardo fale, o tamanho do que nós vamos ouvir e o tamanho das coisas que vem pela frente. Boa tarde, Eduardo Carvalho. Pois é, Ribeiro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham por aqui. É isso mesmo, e essa foi apenas a primeira punição depois da Operação Penalidade Máxima, a grande operação do Ministério Público de Goiás, que apontou a participação de muitos atletas em todo o futebol brasileiro nesse esquema de manipulação de resultados e também de apostas esportivas. Nicolas Farias, lateral esquerdo que atuava pelo Novo Hamburgo neste campeonato gaúcho, teria recebido R$80 mil para cometer um pênalti contra o Esportivo de Bento Gonçalves no dia 11 de fevereiro. E adivinha, Ribeiro, ele cometeu esse pênalti aos 30 minutos do segundo tempo e aí recebeu essa quantia da máfia das apostas. A gente vai ver agora na reportagem completa os prints de WhatsApp e o documento do Ministério Público de Goiás que comprovam a participação do atleta no esquema. Ele que foi julgado ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul não pode mais pisar em campo pelos próximos 2 anos e precisa pagar uma multa correspondente ao valor que ele recebeu dessa máfia das apostas. Vamos acompanhar na reportagem completa, depois a gente traz mais detalhes. Em conversas de WhatsApp obtidas pelo Ministério Público de Goiás, o lateral Nicolas Farias, de 25 anos, negocia com a máfia das apostas. No dia 11 de fevereiro, o então atleta do Novo Hamburgo jogou contra o Esportivo de Bento Gonçalves, pelo Campeonato Gaúcho, às 7 horas da noite. 2 horas antes do jogo, ele garante a Bruno Lopes, apontado como líder da quadrilha das apostas esportivas, que faria um pênalti. Tudo isso pelo valor de R$80 mil. Aos 30 minutos do segundo tempo, o lateral empurra um jogador adversário na área. Pênalti para o Esportivo.
Pouco depois do final da partida, o jogador volta a falar com o apostador. Os dois comemoram. Bruno Lopes ainda diz para Nicolas: "Você vai ganhar muito dinheiro comigo." O atleta foi julgado ontem, mas não compareceu à sessão. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul decidiu suspender Nicolas por 2 anos do futebol. Ele também terá que pagar a multa de R$80 mil, o mesmo valor oferecido pela quadrilha. O jogador ainda pode recorrer. Então, colegas, o atleta não só cometeu um pênalti infantil, como o próprio narrador e comentarista da partida falaram. Isso foi extremamente desnecessário. A prova presente no expediente é contundente, seja na peça, né, na inicial do Ministério Público de Goiás, principalmente focado aqui nos diálogos produzidos pelo Nicolas com os criminosos, ressaltando a sua, entre aspas, competência no cumprimento do combinado, e que inclusive demonstra receptividade para situações futuras. Na mesma sessão estava previsto o julgamento de Jarro Pedroso, atleta do São Luís de Juí. Ele teria recebido R$30 mil antecipadamente para cometer um pênalti contra o Caxias, no dia 12 de fevereiro, também pelo Campeonato Gaúcho. O julgamento do jogador foi adiado por solicitação da defesa. Pois é, Ribeiro, a gente acompanhou durante a reportagem um dos trechos da fala do procurador do Tribunal de Justiça Desportiva e ele destaca que nas mensagens ficou claro, além da participação no esquema investigado pelo Ministério Público de Goiás, também a receptividade do jogador para apostas futuras. Isso porque o próprio apostador, o Bruno Lopes, que é apontado como o líder dessa quadrilha, já coloca: "Você vai ganhar muito dinheiro comigo", e ainda fala em áudio depois que tem a transcrição do Ministério Público de que eles vão fazer mais coisas e que no próximo final de semana eles também podem voltar a combinar. Ou seja, são vários esquemas. Essa é apenas a ponta do iceberg, como você mesmo mencionou. E no caso, o Nicolas Farias fica então suspenso de entrar em campo pelos próximos 2 anos e precisa pagar R$80 mil. Ele, claro, pode recorrer ainda na Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. E só para destacar ali no final da reportagem, o Jarro Pedroso, o atleta do São Luís de Juí, ele que também seria julgado ontem, teve o julgamento adiado, isso deve ocorrer nas próximas semanas, Ribeiro. O Pedroso, ele teve seu julgamento adiado por uma questão de logística. Porque o celular do Pedroso ele foi solicitado pelo Ministério Público de Goiás, né, que está encabeçando todo esse processo. E ele foi enviado pelo correio, ele foi enviado. Só que a quarta vara do TJD, que tá julgando o caso do Pedroso, marcou a data e a defesa do Pedroso alegou que não daria tempo, porque nesse mesmo celular dele teria algumas provas que serviriam para a utilização da defesa. E, portanto, a defesa gestionou o adiamento e por isso foi concedido, porque voltou muito próximo da data do julgamento o celular que foi apreendido pelo Ministério Público de Goiás. Agora, tem uma outra coisa, Eduardo. 80 mil o jogador, né? Só que, pelo que eu sei, tá? Exatamente, 80 mil do jogador. A punição se estende também ao clube. Uma espécie de punição solidária. Porque eu não sei dizer para vocês qual é o trecho, tá? Tem um trecho na lei que responsabiliza o clube junto. E é uma das alegações do Novo Hamburgo. Ouvi uma entrevista hoje do doutor, se não me engano, Emerson Pacheco, tá? Que representa o Novo Hamburgo, que aliás não estava nessa audiência aí, tá? Porque o Novo Hamburgo alega que já havia rescindido o contrato do atleta Nicolas, né? Portanto, ele já não faz mais parte do plantel do Novo Hamburgo e o Novo Hamburgo só soube agora, né? Quando houve o vazamento disso tudo, desse problema. É mais ou menos na questão do Inter com o Moisés. Lembram que o Moisés, lateral esquerdo do Internacional? Só que, no caso do Moisés, o Moisés só vai deixar de ser jogador do Inter, porque ele está emprestado, no final do ano. Que aí o Moisés perde o vínculo, mas é óbvio que ele está vinculado ao time russo lá. Então é um problema que o Inter vai ter que ver aí.
E tem uma outra coisa, eu não quero analisar mérito aqui, tá? Porque o Novo Hamburgo alega que, como é que o clube vai ser responsabilizado se o clube não tomou conhecimento do que aconteceu, foi surpreendido como todo mundo. E outra, como é que... É um questionamento interessante isso aí. Não estou analisando mérito, eu estou colocando coisas para nós todos pensarmos juntos, tá? O que se diz assim, mas o clube é obrigado a colocar uma cartilha para os jogadores, né? Como é que é? Ô, Eduardo, você já jogou futebol, Eduardo? Já joguei, Ribeiro. Não sou muito craque, mas já joguei futebol, sim. Mas veio o teu presidente lá e disse assim, Eduardo, na cartilha você não pode roubar, hein? Atenção, item 4, letra A, é proibido roubar o clube. Letra B, é proibido manipular resultados com casa de apostas. Quem é que vai colocar isso num contrato, meu Deus do céu? Então, eu entendo um pouco a posição do clube, né? Como é que, sabe? Então, é algo que vai, assim, Eduardo, isso vai dar muito pano para manga, porque isso é aqui, né, Novo Hamburgo. Mas quando chegar nos clubes poderosos, porque tem nomes que são envolvidos também, aí eu quero ver qual é a bronca, né? Então, eu entendo a posição do Novo Hamburgo, porque, na verdade, está pegando os clubes, as próprias casas de apostas, todos são vítimas do processo, não é mesmo, Eduardo? Ribeiro, sobre essa questão do Novo Hamburgo, que também foi citado nessa pena, nessa multa de R$80 mil, tem uma questão que é importante destacar, que acompanhando a sessão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, me pareceu um pouco claro. O Novo Hamburgo não mandou nenhum representante para essa audiência. Sim. O próprio jogador e a defesa do atleta também não se fizeram presente. Mas os procuradores citaram durante a audiência que o clube lavou as mãos. Inclusive essa frase foi utilizada, que o Novo Hamburgo teria lavado as mãos, não teria ido adiante nesse processo, porque o clube alega, como você bem mesmo mencionou, de que, enfim, o atleta já não fazia mais parte do quadro, enfim, tudo mais. Mesmo assim, os procuradores entendem que o Novo Hamburgo poderia ter contribuído com a investigação e, por isso, ajudado em todo esse processo. Então, o Novo Hamburgo também foi responsabilizado e também tem essa multa para quitar com a Justiça Desportiva. Então tem essa questão também, o clube alega que o jogador já não fazia mais parte do quadro quando a investigação foi deflagrada, mas o Tribunal de Justiça entende de que, como ele era atleta do Novo Hamburgo, quando participou desse esquema de apostas, o clube também deveria ter participado em todo esse processo. Ribeiro. Vai por mim, Eduardo, vão por mim, telespectadores, seguidores do nosso canal no YouTube. Essa não é uma questão fechada. Assim, agora é opinião, apenas uma opinião, entendeu? Eu duvido que não seja modificado esse conceito. Porque quando chegar lá, hipoteticamente, tá, gente? Num Flamengo, Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio, né? Se porventura houver jogadores citados e tal, eu jogo milho em pisa em cima, se vão ter a coragem de responsabilizar os clubes. Mas veja bem, eu não estou analisando mérito e não tenho nem competência para julgar. Eu estou opinando, porque o velho aqui, o careca, tem um pouco de experiência. Como é que o clube vai ser responsável? Uma coisa, tá? Não dá para misturar os troços. Casos de racismo, né? Vai lá um torcedor irresponsável. Bom, o clube o que tem que fazer? O clube tem que identificar, tem que punir, né? E tem que provar para a justiça que está fazendo de tudo para afastar os bandeireiros. Isso é uma coisa. Nesse caso, os caras ficaram sabendo agora. Já aconteceu faz tempo, ninguém soube de nada. Agora é que vazou. Então é bem diferente. Então, eu acho, Eduardo, embora tem recurso, né? Tem recurso, né? Isso vai muito adiante. Eu repito, gente, este caso aí é só o começo. Quando eu estava em Brasília, aliás, eu estava deixando Brasília, né? Quando estourou a bomba do vazamento e tal, vazou a minuta da medida provisória. O Ministério da Justiça, né? O ministro Flávio Dino, solicitou à Polícia Federal que entrasse em campo. Aí eu disse, olha,
Agora a coisa vai ser mais rápida, porque a Polícia Federal vai auxiliar nas investigações e vai aumentar o poder de investigação. E, gente, já começaram outras coisas a acontecer e vai acontecer mais coisa. Vocês podem ter certeza. Mas, repito, a primeira coisa que tem que ser feita, até para o Brasil demonstrar para o mundo, é que ele está se mexendo. E a primeira coisa, além da investigação e das punições, tá? A punição seria, além dos 80 mil, 2 anos de suspensão, né? De jogar futebol. Eu acho que é pouco, tá? Mas enfim. Exatamente. Eu diria o seguinte: o Brasil tem que criar a sua agência nacional de fiscalização para poder botar no questionário lá, né? Lá, a ONU tem um setor que demanda essas coisas no esporte, tá? Para responder, ó, o Brasil já tem a sua agência que fiscaliza, independente, autônoma, entendeu? Estruturada, fiscalizadora e punidora. Que tem que punir, né? Porque senão vai acontecer, né? Vai acontecer de novo.